Preocupante. Cara, medo, preocupação. É isso que é o que eu tenho pra falar hoje sobre o jogo do Brasil. Like no vídeo, se inscreve no canal e vamos pra cima. Gente, eu tento ser otimista. Eu sou torcedor, óbvio que eu vou torcer pro Brasil, mas é preocupante o jogo que o Brasil fez ontem. Marrocos era uma seleção no futebol favorita contra o Brasil, mas no papel, no time, com certeza o Brasil tem mais qualidade que Marrocos. Marrocos eles perderam um técnico que veio de 22, colocou o técnico campeão do Mundial do Sub-20 e fizeram um excelente jogo contra o Brasil. Foi aquele empate que foi suado, que não era para ter acontecido. Na minha visão, se o Brasil perdesse, seria justo pelo placar. Marrocos jogou um futebol muito, mas muito maior do que o Brasil. O Brasil teve muitas baixas, sabemos do Estevão, do Rodrigo, do Wesley, sabemos de Éder Militão, mas isso a gente não pode abaixar a cabeça e simplesmente falar, foi por causa das baixas. O que nós podemos fazer é levantar a cabeça e torcer, cara. Mas tá preocupante, dá medo. Paquetá fez uma boa partida, na minha visão. Bruno Guimarães abaixo, por mais que Bruno Guimarães tenha dado assistência ao Vinícius Júnior, bem abaixo a partida dele. Casemiro, terrível, na minha visão. Errou muitos passes, botes, tomou um cartão amarelo bobo. Fabinho jogou um jogaço. Excelente partida do Fabinho. Eu preciso ser justo aqui. Eu, entre amigos, olhei a convocação do Danilo lateral e falei, cara, não dá. Mas ele, no lugar do Ibañez, trouxe uma solidez defensiva que eu tenho que ser justo. Ele entrou contra o Panamá, entrou contra o Egito, entrou contra Marrocos. Os três jogos ele jogou bem. Nenhum deles você pode falar ele errou nisso. Não. Ele não está jogando mal. Ele está jogando muito bem pela seleção. Tanto que ele é o cara de confiança do Ancelotti. E, na minha visão, pra mim, é melhor quem sempre tá no banco. Pra mim, é essa a ideia que eu tenho. Quem é melhor é quem tá no banco, quem não tá jogando. Quando o Danilo tava jogando, o Ibañez era melhor, mas enquanto o Ibañez joga, o Danilo é muito melhor, muito superior. Eu acho que a baixa do Ibañez ontem o Ibañez fez uma partida tenebrosa, uma avenida nele. Rafinha, não tem como falar mais Rafinha. Eu já cansei de pensar em Rafinha, ele não vai abrir mão do Rafinha, não vai. É falar como se eu fosse falar no vento. Rafinha num jogo terrível ontem, errou muitas coisas. O chute que ele teve poderia ter sido melhor, poderia ter feito coisa melhor. Então, é preocupante, cara, é medonho. Dá medo. Contra Haiti e Escócia, acredito que vai ser muito bom os jogos contra eles, porque são seleções mais fracas. Mas me preocupou assistindo o jogo do Haiti e da Escócia ontem. Jogo muito bom do Haiti. Haiti tomou só 1-0 para a Escócia. Tudo bem que a Escócia não é grande time, mas a Escócia tem um excelente meio-campo com McTominay, McGinn, Shea Adams, que é um baita de um centroavante que faz um excelente papel de pivô. Gosto muito do Shea Adams, jogou bem no Southampton quando jogou lá. Ele é um bom jogador. A Escócia tem um bom time. As pessoas que olham para a Escócia lançam para nada, mas a Escócia tem um bom time. A Escócia tem um bom time de fato. Então me preocupa o jogo contra o Haiti e a Escócia. A Haiti ontem fez uma boa partida dentro daquilo que eles podem. Perderam só de 1-0 para a Escócia, com o gol do McGinn. E o Brasil está perdido no meio-campo. O meio-campo ontem do Brasil não existiu. Quando o Fabinho entrou, o Paquetá saiu daqui para cá. O Paquetá melhorou muito depois que o Fabinho entrou. Muito. Casemiro, para mim, tem que contestar a titularidade dele. Fabinho, muito bem nos três jogos que jogou.
muito bem, muito bem. Gostei muito das 3 partidas do Fabinho. Luiz Henrique numa partida abaixo. A gente pensava no Luiz Henrique como jogador de segundo tempo, mas ontem ele não fez uma boa partida. E a maior polêmica de todas é Endrick, cara. Por que Danilo Santos e não Endrick? Eu tenho uma justificativa, mas ainda assim eu não tomaria essa decisão. O nosso meio-campo ele estava completamente perdido. O Danilo, quando ele entrou, ele conseguiu recuperar um pouco mais desse meio-campo. Entende? O Danilo fez com que o meio-campo do Brasil ficasse melhor com a saída dos jogadores que saíram. Mas, sendo sincero, Matheus Cunha, eu não sei se eu colocaria Matheus Cunha. Eu não sei se eu colocaria Luiz Henrique para esse tipo de jogo. Podem me chamar de clubista. Eu colocaria Ryan. Por que Ryan? Porque Ryan ele consegue se infiltrar e tem um posicionamento em área excelente. Ele pode não ser o maior driblador, mas o Ryan consegue defender muito bem e ser um excelente apoio para Danilo. Danilo defendendo é bom jogador, é o que temos. Ryan indo e voltando, fazendo essa ponta a outra, conseguiria dar um apoio bom pro Danilo. E ele tem uma carregada que eu acho assombrosa. O chute dele é absurdo. Ele tem um chute de fora da área que precisa ser visto, cara. Ryan, pra mim, seria a melhor opção dentre as nossas opções. Mas a nossa confiança é o Luiz Henrique, que é um grande jogador, excelente jogador. Na seleção brilhou muito, mas que ele é um jogador para drible. Ele não é um jogador para furar defesas. Ele é um jogador para drible, cruzamento, achar um espaço, mas Ryan ele consegue furar muito mais a defesa do que Luiz Henrique. Matheus Cunha, grande jogador, mas eu provavelmente, se eu fosse utilizar o Matheus Cunha, eu utilizaria ele como 10, assim como ele está sendo usado no United, do que como centroavante. Rafinha estava fazendo um papel de centroavante, não um papel de 10. Eu usaria o Rafinha num papel de 10. Tiraria Igor Thiago e colocaria Endrick. Tiraria, se eu fosse tirar o Paquetá, que eu não tiraria, mas se eu fosse tirar o Paquetá, colocaria Matheus Cunha ou o Rafinha no lugar dele. E aí colocaria o Luiz Henrique. Então, se quer manter o Rafinha, coloca ele aonde ele tá jogando bem, que é como 10. Na ponta esquerda do Barcelona, ele não tem, ele joga lá tranquilamente por conta da ponta direita de Lamine Yamal, mas na ponta esquerda temos Vinícius Júnior. Ontem achei uma partida muito discreta do Vinícius Júnior. Ele tentava, mas o gol foi a melhor coisa do Vinícius. Eu posso estar errado, mas eu achei o Vinícius que tentou bastante, mas errou bastante também. E a pergunta que fica no ar é por que o Endrick não pode ter essa chance contra Marrocos no jogo mais difícil? Contra a Espanha nas eliminatórias, nas nos amistosos, o Endrick fez um gol contra a Espanha nos últimos minutos, contra México fez gol, contra a Croácia quando ele entrou, mudou a cara do jogo e a Croácia tem uma excelente defesa, Caleta-Car, Vardiol, que não estava presente, mas uma excelente defesa. A gente pensa, Endrick e Ryan entraram contra a Croácia e furaram a defesa da Croácia, que é uma baita defesa. E por que não uma defesa como a de Marrocos? Já que Hakimi estava com Vinícius Júnior e o outro lateral estava com Luiz Henrique, estava perdendo muitos duelos contra o Luiz Henrique, mas também ele não estava no bolso do Luiz Henrique. Foi equilibrado. Então foi um jogo onde aconteceu menos pior do que a gente poderia imaginar. Isso eu concordo. Menos pior, de fato. Porém, poderia ser melhor, cara. A seleção não jogou bem. Não jogou bem. Sobre o gol.
Eu acho que o Alisson poderia ter sido mais feliz. Alisson saiu muito mal, na minha visão. Ali não tinha o que fazer, foi uma cavada, mas se ele ficasse no mínimo na grande área, seria bom, porque se ele pegasse, ele seria expulso. Então perderíamos o goleiro titular, que é o melhor que nós temos. Eu não confio em Ederson, muito menos em Everton. Não confio. Então se ele pegasse, ele seria expulso. Foi um jogo preocupante, um jogo ao qual eu verdadeiramente sinto medo, porque Marrocos é uma boa seleção, excelente seleção, mas não acho que nós estejamos muito para trás. E se pegarmos uma seleção maior, como uma Holanda ou um Japão, nas oitavas, nas 16 avos de final, eu acho que a situação pode ficar delicadíssima para a nossa seleção brasileira e para o nosso querido Carlo Ancelotti. Tá preocupante, muito preocupante. Dito isso, é torcer. Esse jogo contra o Haiti vai ser um jogo para tentarmos nos iludirmos um pouco mais, porém preocupante, cara. Preocupante. Torcer é o que nós podemos fazer, já que Ancelotti mesmo, só que o Ancelotti mesmo fala que ele sabe o que está fazendo. Se a avó dele tivesse rodas, ela seria um carro. Enfim, eu não questiono o trabalho de Ancelotti, mas até então a gente vê uma evolução, mas não podemos jogar nas costas de Ancelotti um ciclo de 4 anos completamente cagados da CBF. Trazer Ancelotti nos últimos 45 do segundo tempo para sair dessa é você atirar no escuro. É você acreditar que 2002 vai acontecer de novo. Então, realmente é preocupante aquilo que nós vemos nesse jogo contra Marrocos. Vamos ver como vai ser contra Haiti, se vai também andar no contra-ataque, assim como jogou contra o Panamá. O Panamá tem muito mais qualidade que o Haiti, na minha concepção, mas vamos ver como que está as coisas. Enfim, esse foi o vídeo. Eu quero saber de você. Quais substituições você faria? Enfim, quero saber a sua opinião quanto a esse jogo. Deixa aqui nos comentários quais substituições vocês fariam, se vocês mudariam muita coisa. Eu particularmente mudaria. Eu não faria algumas substituições que ele fez. Mas se eu tiver errado, pode falar aqui nos comentários, com todo respeito, obviamente. Mas sempre deixa aqui nos comentários a sua opinião quanto a esse jogo, se for um jogo bom ou ruim do Brasil. Se for um jogo discreto ou não do Vinícius Júnior, o que vocês acharam. Enfim, eu peço para que vocês deixem a sua opinião aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado pelo vídeo. Vamos torcer, vamos acreditar que Ancelotti vai ver os erros do Brasil, assim como o Scaloni viu em 2022. E vamos torcer, cara. Vamos torcer, que é o que nos basta. Então, valeu, galera. Falou. Deus abençoe vocês e